que é o fundador da Mood. A Mood, em 2025, ela comemora 25 anos de jornada, 500 mil de pessoas conectadas ao seu aplicativo. E ela tem a ambiciosa proposta de criar as chamadas Wellness Cities, impulsionando resultados em termos de performance esportiva, saúde mental, tempo de vida com qualidade, socialização e por aí vai. Quem está à frente, então, dessa causa é o Marcos Moraes, CEO, fundador da Mood. E é, então, com ele que eu converso agora. Vamos receber o Marcos com uma calorosa salva de palmas. Gente, é paulista no Rio de Janeiro, ninguém se habituou com isso ainda. Vamos ver se no último dia do evento a gente está dando 2 beijos, sem ficar naquela coisa, né, de vai ou não vai. Eu preciso fazer uma pequena intervenção. Manda ver. Vamos lá. A gente recebeu, como eu falei, né, o apoio de muitas empresas e muitas pessoas para construir esse evento. E eu queria dar um destaque aqui para o Marcos, porque ele divulgou a gente na cidade do Rio de Janeiro. Ele divulgou os conteúdos, ele divulgou o evento, e eu sou grata, porque é difícil conseguir uma divulgação tão expressiva como ele conseguiu entregar para a gente, e ele não piscou. A gente, né, numa primeira reunião, ele não piscou e ele já sugeriu que a gente usasse os canais dele de eletromídia para poder divulgar o evento. Então, obrigada, Marcos. Obrigado, eu não podia deixar de fazer. Eletromídia é concorrente. A Mood tem canal de mídia out of home. Não, mas estou brincando. Que só fora. para descontrair. Não tem problema, não. Ele vai explicar o que é a Mood. A Mood tem um propósito forte de levar as pessoas à vida lá fora, né? É o grande slogan deles. Eles têm um aplicativo gratuito para aulas em espaços públicos, parques, praias, e aí pronto, monetizam isso através de publicidade pelas OOS. Out of home. Out of home. As estações de exercício e alongamento que tem nas praias. É isso. Eu vou pedir só mais uma salva de palmas, porque ele que construiu esse evento com a gente. Muito bom, ótimo reforço. Obrigada, Ká. Marcos, mas vamos lá, assim, vocês explicaram um pouco tecnicamente o que a Mood faz, mas eu queria que você falasse, para situar a gente primeiro, de qual é o modelo de negócios da Mood, em que pilares isso está ancorado e como que a Mood se financia, como que ela gera negócio. Bom dia a todo mundo, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa história. Então, a Mood é um negócio de impacto, que é definido hoje como um ecossistema de produtos, serviços e conteúdos de bem-estar, financiado 80% a 85% dele por mídia e patrocínio. Então, as empresas, Vivo, Ambev, Google, várias empresas investem nas diversas formas de se conectar com as pessoas. Então, através das estações de exercício, através das academias ao ar livre, no próprio aplicativo, aulas de yoga que a gente oferece, tudo isso de maneira gratuita, e 15% a 20% do modelo de negócio da Mood, a gente tem as academias ao ar livre, lá em Salvador. Agora a gente entrou, ano passado, a convite do prefeito do Bruno Reis, a gente implementou 13 ou 14 academias ao ar livre. Lá é um modelo onde a gente aluga para o município os equipamentos que a gente fabrica, que foram meu projeto de fim de curso na Faculdade de Engenharia na UFRJ, há 25 anos atrás. A gente aluga, faz a manutenção, dá o aplicativo, a prefeitura coloca os profissionais de educação física e oferece serviço de maneira gratuita. Então, a gente lá já está com mais de 30 mil pessoas praticando musculação e atividade física e se conectando. Isso, uma das coisas que eu já queria abrir aqui provocando, que uma cidade não é feita de concreto, ela é feita de conexões. E como que a gente pode pensar uma cidade para promover essas conexões e que as pessoas se encontrem de maneira a aumentar a criatividade no tecido social, né? Perfeito. Vamos entrar já nesse tema, porque você está falando das Wellness Cities, né? Se eu não estou enganada, né, Marcos? Ou, como a gente estava conversando, você estuda muito também o conceito de cidades criativas, que aí você explica se uma coisa está conectada com a outra ou não. Mas, e além disso, do que essas cidades elas geralmente são feitas? Que tipo de políticas públicas ela tem? Que tipo de sociedade, que tipo de engajamento da sociedade elas têm?
que elas são? O que elas são feitas? Eu tive a oportunidade, há uns 5 anos atrás, de fazer um curso no MIT que se chamava Beyond Smart Cities. E nesse curso, foi daí que surgiu assim, a ideia de bater mais, de que mais importante do que uma cidade ser smart, ela promover bem-estar e promover as conexões. E lá eles têm 3 princípios que definem uma cidade para ela ser mais criativa. O princípio da diversidade, então, em vários setores. Imagine uma cidade que tenha escolas. Você tem que ter uma universidade, você tem que ter uma escola pública, você tem que ter uma escola particular, você pode ter um curso de formação. Isso é diversidade. Ela tem que ser tem uma boa densidade, porque você imagina nos subúrbios americanos, onde você tem que se locomover, voltar para casa, tem casas muito espalhadas, as pessoas não se encontram. E aí, as pessoas, ao não se encontrarem, você não tem novas ideias, não tem conexões, como... desculpa o nome da fundadora da Wakanda, A Karine estava Oliveira. falando, que ela conheceu uma pessoa e se encontrou e gerou a oportunidade. O Daniel também falou isso aqui, de oportunidade de se encontrar. Então, uma cidade tem que ser diversa, tem que ter densidade boa, e ela tem que estar sempre se movendo, né? Ela tem que ter esse dinamismo para permitir as mudanças e se adaptar. E aí, a gente conecta isso com o que a Moody faz, porque ao promover os espaços públicos e levar as pessoas para a rua, seja através de uma academia, seja numa estação de exercício, numa aula de yoga. Hoje nós oferecemos aí mais de 200 aulas por semana de yoga em todo o Brasil. Você está promovendo que pessoas se conheçam. Você vai ali em Ipanema, você tem um morador na Vieira Soto que mora, às vezes, na cobertura, treinando no mesmo espaço que uma pessoa que mora no Vidigal. E a gente vê isso todo dia acontecer nesse espaço. Então, para uma cidade promover o bem-estar, ela tem que ter segurança para as pessoas irem para a rua, ela tem que ter qualidade de ar, qualidade de locomoção, ciclovias, tem que ter os parques e praias bem cuidados. Todas as cidades que são eleitas como melhores cidades num concurso da Monaco, que é uma revista internacional que escolhe as melhores cidades para se viver, são cidades que cuidam dos seus espaços urbanos muito bem, que promovem os seus negócios, os seus artesãos. Hoje, eu adoro craft, coisas manuais. Então, você vê os pequenos artesãos nas ruas dos grandes centros urbanos, o cara que faz a cadeira há 50 anos, o cara que faz o artesanato lá com barro, com pottery. Então, eu acho isso muito interessante, que você vai dando qualidade de vida através desses movimentos. É muito importante você ter falado, que é uma coisa que eu ia te questionar mesmo, porque a gente vê, né, Rio de Janeiro, o calçadão da praia, então todo mundo se exercitando, aquela coisa, né, jogando, enfim. Você fala, tem uma elite ali, né? Mas, assim, é isso, né? É um ideal acessível a todos, essa proposta de mais qualidade de vida e saúde, o esporte, né, a atividade física, a ocupação, a conexão com os espaços urbanos. Isso tem que ser algo acessível a todos, né? Dependendo da geografia da cidade, é muito importante você investir em outras regiões. Por exemplo, o Eduardo Paes, o governo dele vem fazendo um movimento de grandes parques em diversas áreas, o Parque agora da Piedade, já tinha o Parque Madureira, e isso dá uma oportunidade de cidadania, de conexão, de pertencimento, e para as pessoas que moram nessas regiões quererem também ficar lá e se conhecer. Eu acredito que a orla do Rio de Janeiro, pela história da nossa ocupação, por si já é um lugar bem diverso, porque você tem uma série de comunidades, tem a Rocinha, tem o Vidigal, tem Pavãozinho. Então, você tem, agora com o metrô, muita gente vem usar a praia. Mas a cidade ser pensada como um todo, e esse investimento que está sendo feito em parques e praças, eu fico muito feliz, porque a gente vai ver resultados disso daqui a uns anos, né? Então, é muito importante ter essa visão na construção da cidade. Muito bom. Acho que um outro ponto legal da gente trazer também sobre a questão das wellness cities tem a ver com um dado que eu peguei, só para situar a gente, tá?
foi uma pesquisa encomendada pela Netshoes sobre o que a geração Z pensa na vida social das academias. É um dado sobre ambiente fechado, mas eu penso que esses dados devem ser mais expressivos ainda quando a gente está falando de atividade física ao ar livre. Essa pesquisa, ela diz que 37% das pessoas dizem que a prática de exercícios físicos é uma forma de socializar. E 42% delas já fez novas amizades na academia. E eu estou falando isso porque, eu não sei se vocês sabem, né, mas um dos grandes temas da sociedade hoje é a solidão. E o isolamento social, ele é, inclusive, considerado uma questão de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde, né? Como que a prática da atividade física em ambientes abertos, Marcos, tem impactado nesse sentido, o da socialização, considerando o que você tem visto nos eventos, nas oportunidades que a MUD cria? Eu acho que não é só a MUD, né? Hoje, depois do Covid, o mercado de wellness explodiu, então a gente tem diversas empresas promovendo essas atividades, tanto atividades gratuitas como também atividades pagas. Aqui no Rio de Janeiro, você vai lá na praia, tem a Baby Sport, tem a MUD, tem a Track and Field, tem a Orla Rio, então tem a própria Grupo Centauro, então todos eles estão olhando para isso e promovendo isso. Quando você leva as pessoas para o espaço público, com oportunidades, a aula de yoga, eu amo lá a do arpoador, tudo mais, a gente chega a ter 500 alunos. Aqueles alunos se sentem ali acolhidos, se sentem cuidados. Você vê a mudança também da dinâmica do local. A gente tem dois exemplos bem marcantes, tanto o arpoador quanto a ponta lá do Leblon eram espaços inóspitos, onde você tinha ali problemas de segurança, às vezes consumo de drogas, então as famílias ficavam afastadas. A gente, nesses últimos 10 anos que a gente fez um trabalho de ofertar atividades nesses locais, com o uso recorrente e com a comunidade criada, o poder público começou a cuidar melhor dele, iluminar, colocar guarda municipal, mas mesmo em locais como lá na Zózimo do Amaral, que não tem guarda municipal, você vê que a dinâmica, as famílias voltaram e as pessoas começam a praticar atividade física e a praça começa a ser mais bem ocupada. Isso tudo são pequenos movimentos que impactam diretamente nesse sentimento de solidão, porque se você não tem um espaço para ir e você está dentro de casa, e você, por exemplo, não tem família, não tem amigos, você vai sentir isso de maneira mais intensa. Nos Estados Unidos isso é muito forte. Aqui no Rio de Janeiro, eu faço parte do Conselho da Cidade com outros 300 moradores que ajudam a pensar políticas públicas, e a Prefeitura colocou como meta aumentar a longevidade e também inspirado lá no PIB, lá do FIB, né, da felicidade interna bruta do Butão, eles colocaram também que querem aumentar o nível de felicidade da população. Mas isso tem que ser realmente uma política que transpassa várias áreas do governo para as pessoas poderem estar mudando esse comportamento. Mas eu acho que é muito importante para diminuir o sentimento de solidão. Com certeza. Deixa eu falar um pouquinho da sua trajetória, porque a gente sabe que a MUD nasceu da sua paixão pelos esportes. Não é à toa, né, que você tem essa conexão com o esporte, em especial o jiu-jitsu, né? E a gente sabe que o esporte, a gente vai ter na sequência, inclusive, um outro painel conectado com o esporte, tá? Uma temática importante hoje, é uma ferramenta de transformação social, né? E a gente está falando das wellness cities, né, do quanto é importante a política pública, mas o que falta para a iniciativa privada e a gestão pública trabalharem melhor nesse sentido, de usar o esporte para transformação e desenvolvimento social? Eu, hoje em dia, venho estudando muito a questão da saúde física e mental. Nos últimos 2 anos, eu fiz uma mudança pessoal. O que eu acho que é muito importante? O esporte, a yoga, a meditação, os cuidados e os hábitos saudáveis, eles têm que passar de um silo, que hoje, por exemplo, tem o Ministério do Esporte, para serem parte da política pública como saúde pública. A gente tem alguns programas incipientes no governo federal, a Academia do Brasil, que eles fazem um piso de concreto, mudam, mas as pessoas têm que encarar que todo investimento em esporte, em yoga, em conexões, você está investindo na saúde da população.
Então, você pode pensar assim, eu estou fazendo uma ciclovia ou um lugar para caminhar. Não, você está fazendo um equipamento de saúde, porque o cara caminhando todo dia ali vai estar exposto ao sol, é mais vitamina D, vai melhorar a saúde mental dele. Ah, eu estou fazendo uma escola de futebol ou de uma sala de musculação. Você está investindo diretamente em saúde pública. Eu acho que, de alguma maneira, a gente tem que fazer dois movimentos. Um movimento de incorporar o esporte mais como política de saúde pública, e o segundo movimento é investir mais na educação das pessoas, porque eu apesar de militar e trabalhar há 25 anos com esporte, 4 anos de idade já estava no tatame, eu me considerava um ignorante em uma série de questões. E eu tive um exemplo pessoal que eu me peguei com não era depressão, não. Eu acordava de manhã, um pouquinho assim desanimado, sem saber o que é, e como eu fazia yoga e outras coisas, eu fui investigar. E nesse dia eu li o livro Por que Dormimos, do Matthew Wilker, que é professor de Harvard, e eu comecei a conectar que o consumo de cafeína, que bloqueia o sensor da adenosina, era que podia estar causando aquele movimento meu de dormir um pouco mais tarde, meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, e acordar às 6. Eu, com uma simples mudança de padrão de comportamento, ao limitar o café até 2 da tarde, eu consegui melhorar meu humor, dormir mais, engajar na atividade física, e a partir daí eu vim numa jornada pessoal. Eu falei, pô, se eu que tenho acesso a tudo isso, demorei tantos anos para conectar um ponto simples. Aí, por exemplo, várias empresas falam, está todo mundo com síndrome de burnout, por causa de rede social. Eu sempre brinco, lá na empresa eu pedi para cortar cafeína a partir de 2 da tarde, porque eu falo, essa cultura do cafezinho, da reunião uma atrás da outra, você chega em casa, ainda tem o estímulo das telas, luz azul, não dorme. O sono é fundamental para a saúde. Então, eu acho que a gente tem que conectar educação, assim, em nível massivo, ser chato, de coisas básicas, exposição ao sol, sono, atividade física, evitar o álcool, que impacta na qualidade do sono, e, ao mesmo tempo, incorporar o esporte como saúde, na política de saúde pública do Brasil e do mundo todo. Perfeito, Marcos. Para a gente terminar, o que você pretende realizar com a MUD? Quais objetivos você tem em vista aí para os próximos anos? Muito do que a gente vem estudando vai nessa linha de tentar levar mais educação e informações para o nosso público. A gente tem um aplicativo onde as pessoas têm uma área de conteúdo, e a gente pretende aprofundar nisso, empoderando as pessoas para fazerem as suas próprias mudanças. Isso é uma tendência mundial, onde a responsabilidade pela sua saúde não pode ser do seu médico, não pode ser do poder público. A responsabilidade pela sua saúde está com você. Mas, para eu transferir essa responsabilidade para você, eu tenho que transferir também um pouco de educação e informação, de como você pode fazer essas mudanças para se sentir mais feliz e ter uma saúde melhor. Então, todo o trabalho da MUD agora, assim, a gente está nessa direção de tentar viabilizar isso. Muito bom, Marcos. Estaremos aqui torcendo pela MUD. Eu reforço os agradecimentos a você, a MUD, por vocês estarem perto, por estarem tão conectados, terem acreditado tanto no evento. E é isso, gente. Uma salva de palmas para você. Obrigado. Silvia, Obrigada. Eu posso aproveitar e fazer um comentário rápido? À vontade. Gente, vocês já baixaram o aplicativo da MUD? Eu tenho, eu uso há muitos anos. Eu adoro. Eu marco rolê com as minhas amigas para fazer aula de yoga. E tem aula no Rio de Janeiro todo, né, Marcos? Não é só na Zona Sul. Tem aula no Parque Madureira, eu acabei de ver que tem aula em Vigário Geral, então é para todo mundo. Convido vocês a baixarem e a usarem, porque é muito, muito legal. Aqui no Rio de Janeiro, uma coisa interessante, além da gente ter as estações de exercício, a gente tem uma parceria com a Invest Rio, que é a empresa de fomento ao investimento. A gente repassa de 300 a 350 mil reais por mês para a Prefeitura e para a Invest Rio. Então, a cidade é nossa sócia, a gente tem a patente com as estações, e no ano passado a gente implementou 10 academias ao ar livre, igual a de Salvador,
em todos os bairros. Então, você tem lá em Deodoro, você tem em algumas comunidades do Recreio dos Bandeirantes, na Tijuca, onde essas academias não têm custo nenhum para a prefeitura. Então, além das estações da MUD, tem as academias, a prefeitura coloca os professores do Rio Informa, e essas academias estão disponíveis aí para a população usar, treinar, ganhar massa muscular e se conectar e ter mais amigos, né? E quem sabe uma aula de yoga aqui no CCBB, pronto, falei. Muito bom, Marcos.